Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês vão assistir esse vídeo, né? Meu nome é Rejane, eu tenho 35 anos e eu não sou youtuber, eu tô aqui para dividir a minha história com vocês, mas deixa eu só explicar o que tá acontecendo. Teve vários vídeos aqui no YouTube falando sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, sobre depressão, em que eu vou nos comentários e escrevo meu testemunho, porque eu enfrento a ansiedade e síndrome do pânico desde os 15 anos de idade, né? Eu tô com 35 anos, são 20 anos entre, né, altos e baixos, e por eu ter essa experiência, né, eu vou nos comentários e escrevo meu testemunho e, né, comento sobre como eu tenho levado a vida, e isso eu tenho recebido várias mensagens de várias pessoas dizendo para mim: por que você não grava um vídeo e divide a sua história conosco, né? Tô curiosa para saber como é que você tem enfrentado, são tantos anos, né? E como é que isso tem sido? Você tem ficado todo esse tempo com esses problemas, ou eles vão e voltam, como é que é? E como é um assunto que muita gente passa pela mesma situação, tem muita gente enfrentando, né, problemas emocionais, e hoje a gente já ouve falar muito sobre o assunto, né, mas quando eu com 15 anos comecei a apresentar os sintomas não era como hoje, né, então eu resolvi gravar para vocês, só que é o seguinte, como a história é longa, são muitas coisas que aconteceram nesse tempo todo, não dá para gravar só num vídeo. O que que eu vou fazer? Eu vou gravando, né? Conforme for, eu vou gravando e vou postando para vocês, né? E aí eu vou contando a história desde o início, né? Quero ver se eu consigo explicar bem pausadamente para vocês entenderem como é que tem sido, né, toda essa luta desde os 15 anos de idade. Me perdoem se tiver algum barulho, mas é vida real, né? Eu tô em casa, em tempo de pandemia, com os filhos em casa, né? Então, de cara lavada, e é assim que eu quero gravar o vídeo para vocês, vida real, né? Sem fantasiar nenhuma história, contar como tem sido o dia a dia na íntegra, né? E tudo começou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu sempre fui uma menina muito ativa, estudiosa, sabe? Na minha infância, eu sempre gostei de estudar, de estar rodeada de amigos, né? Com 15 anos eu fui estudar em uma escola, e essa escola, a minha avó pagava essa escola para mim, ela era uma escola particular. Essa minha avó já é falecida. E essa escola era bastante rigorosa, o ensino, né, bem rígido, puxado. Então eu estudava no período da manhã, ainda fazia algumas aulas extra à tarde, né, fazia educação física à tarde, natação, às vezes computação, e o dia a dia era muito corrido, né? Eu ia de ônibus, porque aí eu estudava no centro, e o meu bairro onde eu morava era afastado da escola, então eu tinha que ir de ônibus. Quando foi um dia, eu tô dentro do ônibus com uma amiga que ia embora comigo, e eu começo a sentir um mal-estar, né? Eu não sabia o que era aquilo, mas eu comecei a suar, assim, a suar a minha mão, os meus pés, o meu rosto. Eu tinha a sensação de que ele estava esquentando, esfriando, a minha boca ficou estranha, ficou formigando, e eu senti uma tontura, parecia que eu ia desmaiar. Nossa, eu cheguei em casa muito ruim. Falei pra minha mãe, falei, mãe, não sei o que foi, eu acho que a minha pressão baixou, não sei se eu me alimentei errado, e não sei o que aconteceu, né? Minha mãe falou, vai ver se tá cansada, porque hoje vai ter aula, né? Você teve aula ontem à tarde, aí vai ter que
voltar hoje de novo, pode ser isso. Tudo bem, né? Eu tomei um banho, almocei, melhorei, voltei para a escola para fazer a aula, né, que eu tinha à tarde, e eu passei mal de novo dentro do ônibus, né, para poder na hora da volta para casa. Cheguei, contei para minha mãe que novamente eu havia passado mal. Ela falou: toma um banho, descansa, né, come alguma coisa. Às vezes você tá cansada. Eu sei que foram alguns dias assim. Entrava no ônibus, passava mal. Comecei a pensar que fosse porque o ônibus pudesse estar lotado. Então eu esperava até um ônibus mais vazio, sentava na janela para ir tomando vento no rosto. Mesmo assim, eu passava mal. Essa minha avó, né, já falecida, minha avó Maria falou assim: eu vou te levar no médico, vamos fazer uns exames, porque eu tava também, agora, depois daqueles mal-estar, comecei a sentir náusea, ficava com dor de barriga, ficava com medo de ficar com aquilo na rua e não conseguir segurar. E aí eu fui, fiz alguns exames. Na época não se falava de ansiedade como se fala hoje, não se falava de síndrome do pânico como se fala hoje, nem de depressão, né? O nome para isso era estresse. E aí eu lembro que o médico falou para minha avó, aparentemente ela não tem nada assim, fizemos os exames de sangue, né, outros exames, nada. Ela deve estar estressada, cansada, como é que tem sido a rotina, né? E eu contei o meu dia a dia e tá, é cansaço, né, é cansaço. E assim foi. Eu tirei um final de semana para relaxar, descansar e eu melhorei, né? E eu melhorei e eu não apresentei mais aquilo, né? Passou os meus 15, 16, 17 anos, eu sempre fui uma pessoa diferente das outras meninas da mesma idade que eu, pela questão de eu ser medrosa. Por exemplo, com 16, 17, 18 anos, as minhas amigas gostavam de sair, de ir pra show, de ir pra festa. Eu não gostava muito, não. Se eu chegasse em um lugar que eu visse que estivesse muito cheio, se acontecesse uma briga, eu já ficava pensando onde eu vou sair por aqui, né? Se acontecer uma confusão, uma briga, por onde eu vou? Então eu sempre fui assim, sempre fui uma menina um pouco medrosa. E quando eu tava nervosa, eu sentia uma dor no estômago, e se eu chorasse, ficasse muito nervosa, eu sentia náusea. Mas aqueles mal-estar não sentia mais. Aí eu tive um relacionamento com 20 anos, né? E com 21 anos eu tava morando com essa pessoa e eu engravidei. E quando a minha filha tava com menos de 20 dias, essa pessoa foi embora, né? E diante dessa situação, eu comecei a apresentar alguns sintomas. Comecei com insônia, né? Eu não dormia, eu virava à noite em claro, né? A minha filha não conseguiu amamentar porque eu não me alimentava bem, não dormia, então não tive leite para amamentar. Eu, para cuidar dela, era muito cansativo porque eu me sentia cansada o dia inteiro porque eu não dormia, eu não me alimentava direito. Eu comecei a sentir náusea até da água que eu tomava. Eu não fui no médico, eu não fiz diagnóstico nenhum, mas eu acredito que provavelmente eu tenha ficado com depressão, né? Porque em 4 meses eu emagreci 30 quilos, né? Em 4 meses de separação eu emagreci 30 quilos e não foram saudáveis. Meu cabelo começou a cair, eu perdi bastante, a minha unha, a minha pele, eu me sentia indisposta o dia todo, eu não conseguia assim ter alegria, nada me chamava atenção, me motivava, eu sentia muito mal-estar, né? Só que quando a minha filha, e eu fiquei um ano sozinha, quando a minha filha fez um ano,
eu comecei a buscar apoio em Deus, comecei a frequentar um culto, né, em uma igreja da minha cidade, do meu bairro. E Deus foi meu melhor amigo, né? Eu tinha o apoio da minha mãe, do meu irmão. Os meus amigos sumiram todos porque eu não era mais a mesma pessoa, né? Eu tava sempre triste, desanimada. Eu não julgo, não, mas, né? Eu não tinha mais amigos, então eu me apoiava na minha família, principalmente na minha filha, que precisava de mim, na minha mãe e no meu irmão. E em Deus, né? Deus começou a me dar ânimo de vida. E eu comecei a tomar umas vitaminas por conta própria, comecei a forçar me alimentar, mesmo sem vontade. Fui entregar currículo para trabalhar, porque eu terminei o ensino médio, parei de estudar, fui trabalhar, né? E agora eu tinha uma filha, eu estava na casa da minha mãe com uma filha pequena, separada, sem trabalho, né? Não tinha feito faculdade, né? Hoje eu sou formada, mas na época eu não tinha feito faculdade, nada. E eu sentia a minha vida estagnada, estagnada. Eu precisava de forças para voltar a viver, a voltar a ter alegria. E a minha filha e Deus foi a minha motivação. Eu comecei a fazer um freelance em uma loja no final do ano, quando a minha filha fez 1 ano. Em janeiro eu conheci o meu atual marido, há quase 12 anos atrás, né? E aquela fase difícil que parece que não ia passar foi superada. Eu voltei a trabalhar, eu tive mais 2 filhos, que hoje eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Camille, do meu primeiro casamento, tenho a Maria Helena e o João Vitor, né? E sou casada há 11 anos. E quando foi em 2015, eu resolvi fazer o vestibular. Eu sempre sonhei em ser professora, sempre. E eu conversei com meu marido, falei, eu vou voltar a estudar. Ele me deu todo o apoio e eu fui fazer faculdade, né? Eu passei no Enem, né? Eu fiz pedagogia na Universidade Federal de Mato Grosso, né? Na UFMT. E eu fazia pedagogia à tarde, né? E por conta de estudar, de cuidar dos meus filhos que eram pequenos, eu não consegui trabalhar. Então eu consegui uma bolsa, né, na faculdade, né, um auxílio, e entrei em um projeto em que eu ficava de manhã, né, e recebia também uma ajuda de custo daquele projeto, e fazia faculdade à tarde. Às vezes à noite eu ficava em algum curso de extensão, ou oficina, ou palestra. Então, eu resolvi me dedicar mesmo para a faculdade, resolvi abraçar com toda a minha força para não desistir, porque afinal eu estava voltando a estudar com 30 anos, 3 filhos, né? E quando foi um dia, né, meu marido não pôde me buscar, eu fui de ônibus para casa, embora. Isso foi no segundo ano da faculdade, em 2016. Eu estava dentro do ônibus, em pé, o ônibus estava lotado, eu segurando assim, comecei a sentir um mal-estar. Comecei a sentir um mal-estar, o primeiro sintoma foi a palpitação. Comecei a sentir palpitação, palpitação, e meu, assim, comecei a suar muito, transpirar, e sempre é assim, a minha mão, né, as minhas mãos, meus pés começam a suar muito e o meu coração acelerar e a minha respiração ficar ofegante, e eu não sabia o que que era aquilo. Eu não lembrava do que eu tinha sentido quando eu tinha 15 anos de idade, que era praticamente a mesma coisa. Mas eu achei que eu tivesse infartando, porque a sensação era essa. A minha boca tremia, meu rosto estava estranho, assim, a minha mente estava tudo confuso e eu não estava conseguindo me concentrar. A pessoa que estava perto de onde eu estava em pé me cedeu o lugar para eu sentar,
E tinha uma outra pessoa conhecida dentro do ônibus que me ajudou a chegar em casa. Eu cheguei muito mal, minha mãe ligou pro meu esposo que estava no serviço e veio correndo para me levar num pronto atendimento. E quando eu estava entrando lá no pronto atendimento, como num passe de mágica, tudo aquilo passou. Meu coração voltou a bater normalmente, a minha respiração já não estava mais ofegante, aquelas sensações todas, sensação de morte, de angústia, tinha passado e eu não sei nem como, porque quando o carro começou a andar, eu fechei os olhos, deitei assim no banco, fechei os olhos e quando eu cheguei, eu fui numa UPA, quando eu cheguei na UPA eu já estava normal. Contei para o médico o que tinha acontecido, ele me passou alguns exames, pediu para eu procurar um cardiologista, porque pelos sintomas, e como eu tinha ficado com muita náusea e o meu estômago estava ruim, a minha barriga estava ruim, eu tomei um remédio na veia e voltei para casa. E aí começa a minha saga. Não foi fácil, foram dias difíceis, né? O ano de 2016, o ano de 2017, né? E aí eu ainda enfrento muita coisa, né? E já estamos em 2020. Só que não dá para eu em um vídeo só contar para vocês como é que foi descobrir o que eu tinha, porque eu cheguei aí no cardiologista, eu cheguei aí em outros médicos fazer uma série de exames e eu quero explicar certinho para vocês como é que foi, né? Eu cheguei a fazer até aquele exame que a gente fica 24 horas monitorando a pressão, porque eu pensava que era tudo, menos que fosse um problema emocional, né? E eu nem me admitia, porque eu achava assim, muito dona de si, né? Imagina, eu tinha um preconceito de achar que eu pudesse estar com um problema emocional, porque eu dizia assim, mas eu não, olha só o tamanho da ignorância. Eu não tô doida, eu achava que problema emocional, né, era, olha o tamanho da minha ignorância. E aí eu quero contar para vocês, só que eu vou fazer isso em algumas partes, porque não tem como em um vídeo só. Então eu vou toda semana tentar postar uma ou duas vezes na semana a continuação, né, da minha história, de como é que foi até descobrir o que eu tinha, se a minha família, como a minha família reagiu, o meu esposo, né, os meus filhos, os meus amigos, como é que foi agora, né, depois de tantos anos enfrentar isso de novo, realmente lutas, né, que eu achei que nunca acabaria. Mas se você passa por um problema como esse, ou se você conhece alguém que enfrenta algum desses problemas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobia social, bipolaridade, qual seja o problema, e esse assunto interessa para você, eu peço a você que curta o vídeo, que comente, que compartilhe com seus amigos, que se inscreva para não perder, né, nem um vídeo, né, receber a notificação assim que eu postar, porque como eu disse para vocês, não sou youtuber, não sou profissional e nem nada, eu só vim dividir com vocês essa história, porque assim como eu, tem muitas pessoas passando por esse problema. E é algo que tem judiado muito, muito da gente, né? Eu sei do que eu tô falando e gostaria muito de dividir com vocês a minha experiência e de deixar para vocês o meu apoio, né? Sintam-se, aqueles que passam pelo mesmo problema que eu, sintam-se apoiados, abraçados e amparados, né? Eu ofereço aqui, dou toda a liberdade, se quiserem
fazer perguntas, se quiserem dar sugestões para o que eu posso colocar no vídeo, seja o que for, né? Podem comentar, podem me mandar mensagem e assim que eu for gravando, terminando de gravar os outros vídeos, eu vou postando para vocês, tá bom? Um beijo, eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo, tá? Beijo, tchau.